internet. A intertextualidade, Koch, Bentes e Cavalcante vão definir a intertextualidade como sendo, perdão, quando ocorre que um texto está inserido em outro texto, no caso, um intertexto, anteriormente produzido, que faz parte da memória discursiva social de uma coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores. Isto é, em se tratando de intertextualidade stricto sensu, é necessário que o texto remita a outros textos ou fragmentos de outros textos efetivamente produzidos com os quais estabelece algum tipo de relação. Então, para que eu tenha intertextualidade, eu preciso que um texto estabeleça diálogo, estabeleça alguma relação com o outro texto. E a gente vai, vou mostrar nos próximos slides, como essas relações podem ser estabelecidas. Elas podem ser estabelecidas de diferentes formas, né? Um exemplo que eu trouxe foi uma música Alegre Menina. Provavelmente você já deve ter escutado, ou na voz de Margareth Menezes, ou na voz de Djavan, ou de Dorival Caymmi, acho que é assim que fala. E aí, nesse quadradinho rosa, na verdade, eu trago a resposta. Mas primeiro a gente vai fazer um exercício para ver se a gente consegue compreender. Né? E aí, no final, vocês vão entender o porquê. O que fizeste tão de minha alegre menina? Palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro e esmeraldas, ametistas para os dedos, vestidos de diamantes, escravas para servi-la, um lugar no meu dossel. E acha-me de rainha, e acha-me de rainha. Que fizeste tão de minha alegre menina? Só desejava a campina colher as flores do mar, só desejava um espelho de vidro para se mirar. Só desejava do sol calor para bem viver. Só desejava o luar de prata para repousar. Só desejava o amor dos homens para bem amar. Só desejava o amor dos homens para bem amar. Licença. No baile real levei a tua alegre menina, vestida de realezas, com princesas conversou. Com doutores praticou, dançou a dança faceira, bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira. Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira. O que vocês entendem por esse poema? Vamos, minha gente. Pode falar, gente. Quem é esse sultão? Quem é essa alegre menina? Vou dar uma dica. A resposta está num livro. Por que, Maria Aparecida? Vamos lá. A resposta está no livro Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. Não é? O poema dessa música foi tirado praticamente integral desse livro. Lá na página 214, dessa edição que eu tenho da Companhia das Letras, a gente vai ter o mesmo poema. As diferenças vão ser poucas, algumas palavras que foram trocadas, algumas frases que foram repetidas, mas basicamente para uma questão de sonoridade, para uma questão da música em si. E o que consiste o poema em si? É um diálogo. A gente vai ter o diálogo de uma pessoa perguntando a Nassib. Essa pessoa, no caso, é a amiga de Gabriela, né, que é o título. Uma das diferenças, na verdade, é o título. Aqui o título dessa música é Alegre Menina. O título do poema é Cantar de uma amiga de Gabriela. E aí a gente vai ter o quê? Um diálogo entre o sultão, quem é o sultão? O Nassib, a alegre menina é a Gabriela, e o outro que está falando nesse poema é o amigo de Gabriela. Eu não posso falar mais, porque senão eu vou dar spoiler, é assim que fala, do livro. Mas, enfim, ele resume bem uma parte da história do livro.
E aí a gente chega em dois conceitos similares, não é? Que é o de intertextualidade e o de autotextualidade. Qual é a diferença entre eles? Basicamente intertextualidade refere-se ao diálogo com textos de outros autores. Já a autotextualidade é quando o próprio autor dialoga com o seu texto. E a gente vai ter isso, por exemplo, no próprio livro de Intertextualidade de Diálogos Possíveis, porque a própria Koch, ela vai se citar ao longo do livro, né? Então, basicamente, a diferença é essa. A autotextualidade também pode ser chamada de intratextualidade. E aí a gente chega à intertextualidade temática. A intertextualidade temática, ela vai ser encontrada quando textos discutem basicamente o mesmo tema. Quando, por exemplo, a gente pode encontrar, por exemplo, em textos científicos pertencentes a uma mesma área do saber ou a mesma corrente filosófica, entre matérias de jornais da mídia em geral, por exemplo, nessa época de pandemia, os jornais, os meios de comunicação vão basicamente falar a mesma coisa, né? Entre textos literários de uma mesma escola, entre diversos contos de fadas, enfim. E aí, aqui no final, a gente pode puxar para o sarau, quando, por exemplo, Ramires faz uma retextualização do conto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector. No caso, ela faz uma nova versão do conto de Clarice Lispector, e a gente chama isso de intertextualidade temática. A intertextualidade estilística, por sua vez, vai ocorrer quando o produtor do texto, com objetivos variados, ele vai repetir, vai imitar, vai parodiar certos estilos ou variedade linguística. Então, quando a intertextualidade temática vai de acordo com o tema, a estilística vai basicamente de acordo com a língua, não é? E aí eu trouxe aqui um exemplo que tem até no livro. E aí eu quero que vocês reconheçam qual é o texto original. Sistema operacional que estás na memória. Compilado seja o vosso programa. Venha à tela os vossos comandos. Seja executado a nossa rotina. Assim na memória como na impressora. Acerto nosso de cada dia, Roidai hoje. Informai os nossos erros, assim como nós informamos o que está corrigido. Não nos deixei cair em lucro, mas nos livrai-nos do dump. Amém. Qual é o texto original? Esse aí é fácil, né? É o Pai Nosso. E a gente Vai não. reconhece por quê? Por conta dos aspectos linguísticos semelhantes entre eles, né? A gente vai ter palavras que vão ter som parecidos, como santificado, compilado, estruturas que estão repetidas, como, por exemplo, que estás nos céus, que estás na memória. E isso vai nos permitir reconhecer o texto-fonte, por conta da linguagem. E aí, provavelmente alguns de vocês devem ter visto, um dia desses a gente teve um miojo literário, vamos dizer assim, que é aquele meme que uma pessoa pergunta, você é uma autora? Aí ela fala, sim, então fala com um miojo. Aí a pessoa faz todo um texto para falar. E aí isso foi parodiado com outros autores, com autores reais, no caso, Clarice Lispector, Jorge Amado, enfim, aí o de Clarice Lispector, não é? Ela responde: se ela ao menos soubesse onde está o macarrão desidratado nessa casa desidratada, pouparia o mundo do constrangimento de se deixar flaglar. Eita, Jesus, flaglar. Eita, essa palavra aí. Agora, no centro ordinário da cozinha, sequer treme e não responde ao sussurro: onde está o miojo? Enfim, eu não vou terminar de ler porque é um pouco longo. Mas, basicamente, o que o autor desse texto aqui que eu estou mostrando para vocês faz é parodiar a escrita, o estilo de escrita da Clarice Lispector. E aí a gente chega na intertextualidade explícita. A intertextualidade explícita será explícita, perdão, a intertextualidade será explícita quando no próprio texto é feita menção à fonte do intertexto, isso é, quando um ou outro fragmento é citado, é atribuído a outro enunciador. A gente vai ter isso, por exemplo, lá no poema no cordel que Miguel fez para abrir o sarau, quando ele vai nos textos da gente, busca características e traz no poema dele. Aí ele fala, no conto de Lucas, no artigo de opinião de Acha, ele faz essa intertextualidade, ele faz essa referência, ele faz essa citação e menciona o autor do texto citado. No caso, aí a gente vai ter a intertextualidade explícita, é uma intertextualidade muito comum em textos científicos, né? Quando
A gente faz citação direta ou indireta dos autores. A intertextualidade implícita, por sua vez, ela ocorre quando o autor introduz intertextualismo no seu texto, mas não menciona de forma alguma o autor do texto original. E aí vai caber ao leitor reconhecer, ou o ouvinte reconhecer a intertextualidade, já que o autor não traz isso mencionado no corpo do texto. E aí cabe aqui uma diferença entre intertextualidade implícita e plágio. A diferença, basicamente, vai do objetivo do autor. O autor que faz ali a intertextualidade implícita quer que o leitor reconheça. Já o plágio, que faz o plágio não quer que o leitor reconheça. Então, por conta disso, esse objetivo vai acabar interferindo na estrutura da escrita mesmo, né? E aí a gente chega neste danado, que eu não sei falar o nome, passei o final de semana todo treinando, mas ainda não aprendi, não sei nem como é que fala. Ainda não apareceu aí na tela de vocês, vai aparecer daqui a pouco, que é o detornement, acho que é assim que fala. Eu Segundo a... pronuncio assim também, viu, Lucas? Oi? Eu também pronuncio assim, porque ele é um nome em francês, se não me falha a memória. Mas eu também não sei se é essa, não. Mas aí a gente pode pesquisar depois a pronúncia. Mas eu também pronuncio como você. Aí as autoras, vocês estão me escutando? Porque a professora Nasa cortou aqui. Nasa, Sim, sim. pronto. Segundo as autoras, ainda não tem uma tradução faça jus à palavra, então, por conta disso, elas preferem manter na palavra em francês, né? E aí, segundo Gressilon e Manguenot, acho que é assim que pronuncia, o determinante consiste em produzir um enunciado que possui as marcas linguísticas de uma enunciação proverbial. E aí, o que é o provérbio? É a frase curta de origem popular. Só que aí as autoras, Koch, Bentes e Cavalcante, vão fazer uma acréscimo daqui a pouco, né? Aqui, pois, o objetivo é levar o interlocutor a ativar o enunciado original para argumentar através dele, ou então ironizá-lo, particularizá-lo, contraditá-lo, adaptá-lo a novas situações, ou orientá-lo para um outro sentido diferente do original. E aí a gente vai ver daqui a pouco, a maioria puxa para um outro sentido diferente do original. E aí eu trouxe alguns exemplos que a gente vai ver daqui a 3 slides. E aí, preconizam eles a existência de um detornamento de tipo lúdico, simples jogos com a sonoridade das palavras, que não estejam a serviço de uma manobra política ou ideológica, a parte de outra, que é a militante, que visa dar autoridade a um enunciado, que no caso é a captação, ou destruir aquela do provérbio em nome de interesses das mais diversas ordens, que é a subversão. Aí aqui as autoras complementam aquele conceito lá do espírito, que seria só ligado aos provérbios. Gostaríamos de postular, portanto, a extensão desse conceito às diversas formas de intertextualidade nas quais ocorre algum tipo de alteração ou adulteração de um texto-fonte, que, no entanto, é importante que seja reconhecido visando a produção de sentido. No caso do detornamento, é fundamental que o enunciado original seja reconhecido para que tenha sentido. Talvez não sentido, mas que tenha aquele impacto que o autor quis causar. E aí, Ducrot, acho que é assim que se pronuncia, em sua teoria polifônica da enunciação, postula a existência no interior de cada discurso de pelo menos dois enunciadores, que é o E1 e o E2, que representam, encenam perspectivas, ângulos, pontos de vista diferentes, a um dos quais o locutor adere. E aí a gente vai ver agora alguns casos, né? O detornamento pode ocorrer por substituição, e essa substituição pode ser de fonemas ou palavras. Penso, logo existo. Aí vem lá o Luiz Fernando Veríssimo e fala, penso, logo existo. Ah, Lucas, mas existo e existo. Não houve uma substituição de palavra? Não. Mas houve maiormente uma substituição de fonema. Que embora existo e existo sejam escritos um pouco diferente, a fonética é praticamente igual. A diferença é de um S só.
essa substituição pode ser de palavras, quem vê cara não vê coração, quem vê cara não vê AIDS, que é uma campanha do programa do Ministério da Saúde, pode ser por acréscimo, quando o autor, no caso do E2, acrescenta uma formulação adversativa, por exemplo, devagar se vai ao longe, devagar se vai ao longe, mas leva muito tempo. Pode ter outros tipos de acréscimo, quando, por exemplo, o E1 fala a preguiça é a mãe de todos os males, aí vem Luiz Fernando Veríssimo e diz a preguiça é a mãe de todos os males, que não requerem muito esforço. Por inversão da polaridade, afirmação-negação, ou o E1 está afirmando e o E2 passa a negar, ou o E1 está negando e o E2 passa a afirmar. Devagar se vai ao longe, devagar é que não se vai ao longe, já disse o ar. Por supressão, ou seja, diminuir. Para bom entendedor, meia palavra basta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Por transposição de ideias, pense duas vezes antes de agir. Haja duas vezes antes de pensar. E o detornamento pode acontecer com frases feitas, com provérbios, com títulos de filmes, que é uma coisa muito comum, né, hoje em dia, com memes, tem lá, pegue o título do seu filme e substitua por tal palavra. De textos literários, de clichês, de slogans, de passagens bíblicas, de hinos, de canções populares, de fábulas tradicionais e etc. Basicamente, na maioria das vezes, não significa dizer que sempre, o intuito é para propaganda, né? Porque é uma coisa que cai bem. Só isso. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu acho que é algo que todo mundo conhece, então todo mundo pode colocar alguma coisa aí sobre essa temática do livro que ele leu. Miguel, quer falar alguma coisa? Ai, que seco, não. Quem gostaria? A Aparecida, Vanessa. Bom, quem tiver aí à vontade, queira se colocar. Lucas apresentou muito bem, eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Fica aqui, tá uma confusão. E é isso. Parabéns, Lucas, bela apresentação. Bom, exatamente. Que no resumo de tudo, a intertextualidade é justamente o diálogo entre os textos, né? Textos verbais, não verbais. Então, o que ele traz vai ser exatamente o que Ingeborg traz, né, nesse livro com as demais escritoras, que ele vai justamente fazer uma junção aí dessas várias situações de intertextualidade, né, que está dentro da linguística textual, né, que está dentro da linguística aplicada, né, a gente está falando aí de linguística aplicada, e que está dentro do texto de vocês, né? Vocês, como o Lucas me falou, na sexta-feira vocês permearam por várias formas de intertextualidade, né? Ou implícita, ou explícita, ou estilista, né? E aí a gente vai encontrar, se a gente parar para pensar, a gente encontra intertextualidade o tempo todo. Vira e volta, você se vê falando ditado que sua avó falava, ou que sua mãe, seu pai utilizava ou utiliza. De repente, você se vê vestindo uma roupa que já foi moda na década de 60, mas ela já foi feita uma releitura, então a gente está fazendo ali também esse diálogo. Então, para facilitar aí o pessoal da educação básica, intertextualidade é exatamente isso, o diálogo entre os textos. E nós somos seres de linguagem. E se somos seres de linguagem, a gente fala em texto.
E então, se a gente fala em texto, a gente tem referência, né? O tempo todo a gente está referenciando algum outro discurso. Triste daquele que achar que seu conhecimento é puro, né? Que sua linguagem é pura, que seu texto é puro, que sua escrita é pura. Não. Minha escrita ela está permeada pela escrita dos outros. Meu lugar de fala está permeado pelo lugar de fala do outro. Não tem como eu dizer, esse texto é meu? É, lógico, mas eu me apropriei de outros pensamentos, de outros conhecimentos, para eu colocar aquele no meu. Né? Às vezes, a, a leitura da palavra deve ser precedida da leitura de mundo. E seguir sem dizer quem foi que disse. Eu estou fazendo uso da intertextualidade, todo mundo está sabendo que eu estou colocando ali Paulo Freire. Então, assim, é o tempo todo, a gente parafraseia, né, que é, o que é parafrasear? É você ler um texto e depois explicar com suas próprias palavras, sem o juízo de valor, sem você botar o achismo, eu penso, eu acho. Então, você está parafraseando, para parafrasear a intertextualidade. Quando você está lá escrevendo um artigo, né, Ana Aisha escreve lá um artigo de opinião, e ela traz uma citação de alguém, então essa citação é uma intertextualidade. Então, Ana Aisha pega o texto dela e vai citar. Quando Camila traz no texto dela Simone de Beauvoir, quando ela explicitamente, então é uma intertextualidade explícita, quando ela traz a música, um trecho da música de Raul Seixas, mesmo sem ela dizer que é de Raul, a gente sabe que é de Raul, que não é dela, ela não precisa. Quando ela diz Felicidade Clandestina, quem conhece Clarice Lispector, a gente vai perceber que está a presença dessas vozes ali. E ainda tem mais, que poucos percebem, né, que a última estrofe daquele poema é Natureza Feminina, ela começa inspirada nos Miseráveis, né? E se eu não compreendo bem o filme, se eu não lembro daquela cena, eu não vou perceber que ali houve uma intertextualidade. Então, assim, o texto da gente o tempo todo está carregado dessas marcas e não tem para onde a gente correr. Ai, mas eu não uso o pensamento do outro. Usa o tempo todo. Não tem para onde correr. Então, mas alguém tem alguma dúvida, pessoal? Aí, Milena, Ana, Thaís, Ana Clara, Vitória, Marileide, pode se colocar, viu? Ele leu o livro todinho, então ele está assim, ó, com as ideias na, na ponta da agulha, ok? Lucas, quer fazer mais alguma colocação? Eu recomendo que leiam, né? Assim, o livro tem. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que são 6 ao 7. Isso, são 6. Do primeiro ao quinto você vai ler de boa. Quando chega no sexto, vai dar uma bugada, uma coisa leve, rapidinho você consegue. É porque, menina, ela cita um bocado de gente ao mesmo tempo. Aí você não sabe quem é que tá pensando, quem é que tá. Então, Então, pronto, agradecer a contribuição de Lucas, que a gente está fazendo isso sempre na segunda. E exatamente, Marileide, nosso dia a dia vem carregado disso, não tem para onde. Pode até parecer um nome estranho, intertextualidade, mas a gente está o tempo todo fazendo referência sempre a alguém. Quer falar alguma coisa? Abre o microfone. Ah, tá. Então, beleza. Então, eu vou encerrar essa parte da intertextualidade. Lucas, parabéns. Você foi fiel ao pensamento, né, às ideias, às concepções colocadas aqui no texto. Né, e aí eu vou parar a gravação, porque agora a gente vai discutir coisas do nosso grupo do projeto de pesquisa.